Tinha esquecido que tirei os puxinhos, hein? Desfiz agora os puxinhos. Pipo, eu vou vos contar uma verdade. Uma verdade. Para vocês realmente perceberem quem são as testemunhas de Jeová. Deixa eu só tirar aqui o sapato. Já volto. Família boa, eu estou a vos dizer isso do mais profundo, da verdade mais profunda que vem dentro do meu coração, em relação ao que eu vivi enquanto era, infelizmente, testemunha de Jeová. As testemunhas de Jeová, sua maioria, as testemunhas de Jeová, na sua maioria, a base, estou a falar da base dos membros deles, são psicopatas, família. São psicopatas. São pessoas desprovidas da capacidade de amar. Vocês, quando eu falo, sempre que eu falo de alguém que não tem a capacidade de amar, vocês percebem o que é um ser humano que não consegue amar. É como se fosse uma pessoa que não tem um membro. E pior do que isso, porque uma pessoa que não tem um membro, ela pode ter nascido com a capacidade de amar, pode ser uma pessoa amorosa. Tá vendo? Não é o caso dos psicopatas. O caso do psicopata é que ele não tem aquilo no cérebro. Então ele vai matar alguém, ele vai prejudicar alguém e ele não vai ver o porquê que ele vai se arrepender, porque ele não sente que faz nada de errado. Estão a perceber? Estão a perceber, família boa, né? Que eu estou a tentar explicar. Então, venho-vos falar aqui do caso de uma sueca. Não estou com isso a querer dizer, pelo amor de Deus, que só os suecos é que são psicopatas. Psicopatia é uma patologia psicológica que atinge qualquer pessoa, assim como uma outra doença qualquer, atinge todo mundo. Preto, brancos, pessoas de qualquer nacionalidade, né? Mas eles se acham superiores aos demais e querem obediência. Características principais de um psicopata, de uma narcisista: falta de empatia, nunca se põe no lugar de ninguém, extremamente egoístas e são capazes de matar para conseguir o que querem. São essas pessoas em que, quando um relacionamento acaba, elas não têm por que evitar não matarem a pessoa que lhes deixou. Porque eles não amam. Psicopata narcisista não ama. Enquanto estás comigo, vou te tratar bem. O amor deles é condicional. Sempre tem uma condição. Até com os filhos. Se me obedeceres, vou ser uma boa mãe. It's a lemming. It's a lemming, I tell you. Se me obedeceres, isso são as mães já psicopatas, né? Se me obedeceres, vou ser uma boa mãe para ti. Se me desobedeceres, vais ver uma demônia. Mas como é que eu posso explicar? Os psicopatas também, eles se adaptam em ser falsos dependendo do país onde eles vivem, por causa da legislação. Por exemplo, aqui na Europa, principalmente aqui na Inglaterra, vai ser difícil um psicopata envenenar alguém, por causa das investigações que podem ser feitas, exames toxicológicos, onde é que a pessoa teve a última vez, até acharem um criminoso. Já o mesmo psicopata em Angola
vai agir de uma maneira diferente. Aí ele pode envenenar. Quem é que vai investigar a causa da morte de alguém? Estás a ver? Então, o psicopata, ele é bem comportadinho ou não, dependendo do país onde ele vive. Mas pronto, vamos voltar a falar sobre esse caso que eu vivi. Essa experiência que eu vivi como testemunha de Jeová. Encontrei lá várias pessoas de várias nacionalidades, né, das nacionalidades dos países de língua portuguesa. E conheci lá a Elizabeth. Eu falo sempre dessa Elizabeth sueca, porque Deus que me perdoe, mas ela quer a morte da própria filha. Ela quer que a própria filha se suicida. A Elizabeth sueca, que está casada com o angolano Pedro Francisco, tem características fortes de ser uma psicopata. Por que que eu digo isso? Porque todos os pais que têm filhos testemunhas de Jeová querem que eles sejam testemunhas de Jeová até a morte. Isso só faz uma pessoa que nasceu sem a capacidade de amar. Você não vai obrigar o teu filho a ser aquilo que ele não quer. Por isso é que, mais uma vez vou mencionar, e que esta pessoa me desculpe, mas eu só estou a mencionar como exemplo. Por este motivo, a Rosana, mãe do Braulio, sofreu na congregação das testemunhas de Jeová. Por quê? Porque a Rosana, quando o filho dela, Braulio, disse que não quer ser testemunha de Jeová, ela disse, tá bem. Ok, não quer ser testemunha de Jeová, não vou te obrigar. Já a Elizabeth, ela não quer saber. E eles vão buscar versículos da Bíblia para prender a pessoa, para pôr a pessoa em cárcere privado. Vão procurar coisas na Bíblia, como quem diz, até Deus está a falar. Eu sou tua mãe, tens que me ouvir. Então, os psicopatas não se dão conta que há versículos na Bíblia que Deus mesmo pôs aí para identificar os psicopatas. Porque o psicopata nunca vai se pôr no lugar do outro. Ele vai te dar dinheiro, ele vai te dar carro, os pais, né, que querem os filhos testemunhas de Jeová, muitos deles compram casa, compram carro, compram roupa cara, compram todos os como que eu posso dizer, os aparelhos eletrônicos da última geração para manter o filho ali. Adicionando a isso, repetir até o tímpano rebentar da criança, seja pré-adolescente, adolescente, adulto. Efésios 6, 1 a 5. Honra teu pai e tua mãe. Os psicopatas repetem nos ouvidos dos filhos porque não querem saber o que eles sentem. Eles só querem saber naquilo que eles dão financeiramente e até materialmente, né, de bens, que eles dão aos filhos para mantê-los ali. A Elizabeth, quando a Rosalinda lhe diz que não quer ser testemunha de Jeová, ela diz na própria filha, tu vais morrer no Armagedon, como quem diz, eu sou capaz de te matar e nem vais saber que sou eu que te matei. Olhem para a cara da Elizabeth Francisco e olhem para a cara da Suzanne van Richthofen. Quem ouviu o caso, tem conhecimento desse caso da Suzanne van Richthofen, a menina que matou os pais no Brasil, olhem só para a cara da Suzanne van Richthofen e olhem para a cara da Elizabeth, a que está supostamente casada com Pedro Francisco. Isso é uma vertente para vocês saberem. Um dia, quando amanhã a Rosalinda cometer suicídio ou William, os culpados são Pedro Francisco e a Popa Elizabeth. Porque não aceitam que os filhos não querem ser testemunhas de Jeová. E isso é uma coisa só de uma pessoa mesmo que tem algum desvio mental. Isso é uma coisa que não se percebe, porque o amor te dá liberdade, o amor liberta. Você está com o marido não quer estar contigo, você libera, pá, não és feliz comigo, vai. E também devia assim ser com a mulher, diz ao marido, não quero estar contigo, pá, não quer estar comigo, não vou insistir, vai. Claro que dói, a gente insiste, a gente não quer aceitar a rejeição assim logo de primeira,
Mas você jamais vai pensar em matar a pessoa porque a pessoa está a te deixar. Isso é o que o psicopata, o narcisista faz. Vai só no Cidade Alerta do Brasil, vai ver quantas mulheres já morreram pelo tal dito feminicídio que eles dizem por causa de fim de relação. Quer dizer, a rejeição por narcisista e por psicopata acaba com eles. É como se você lhes estivesse a chamar, eles entendem. Como se você estivesse a lhe chamar de lixo. O psicopata e o narcisista não querem saber de direitos das pessoas. A pessoa tem direito de escolha, de estar contigo ou não. Eu não estou com isso a querer dizer que, por exemplo, no caso do matrimônio, né? Que tem que se dissolver facilmente. O marido pode deixar, a mulher pode deixar. Não estou a dizer isso. Mas o que eu estou a dizer é que no caso de realmente a relação não estiver boa, se tiver uma das pessoas, né, que tiver a se relacionar, psicopata ou narcisista, vai pensar em matar o outro. Aliás, muita mulher com características psicopatas e narcisistas, narcísicas, vamos assim dizer, desculpa, e narcísicas, já começam, por exemplo, quando elas se apercebem, mulheres psicopatas e narcisistas, tóxicas, extremamente desprovidas do amor. Quando elas percebem que o marido quer lhes deixar, elas começam a pôr veneno na comida. Para quê? Para lhe trazer disfunção erétil. Para lhe dar cabo dos rins. Você começa a pensar, não é da idade que o corpo está a ficar cansado. Às vezes não. É a própria tua mulher que já sabe que que ela está a sentir que você está lá a cuspir, que ela será deixada. Você não está a dormir com ela durante uma semana, não está a se envolver com ela sexualmente durante uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ela vai começar a te envenenar. Não como. Você se tem plano de deixar uma mulher, você é homem, se tem plano de deixar uma mulher, não coma a comida dela. Não coma a comida dela, principalmente se você souber que você já conviveu com ela durante 10, 20 anos e você conhece bem o que essa pessoa é capaz de fazer. Porque, como se diz na gíria, o teu parceiro ou a tua parceira, você vai lhe conhecer no dia da separação, no momento do divórcio. Tá bem? No momento do divórcio você vai conhecer. Então, muitos homens estão a ser mortos pelas próprias parceiras, principalmente em África, por envenenamento. Principalmente quando o homem troca a mulher por uma mais jovem. Tá vendo? Tem mulher que está a fazer a bandidagem que estão a fazer no Brasil, contratar pessoas em Angola para mandar matar o marido e simular tipo foi assalto. Mas é uma mulher em que já estava a pressentir que iria ser deixada, não iria ter teto na cabeça, ia estar com uma mão à frente ou outra atrás. Então, o quão grande é a importância da mulher procurar a sua independência financeira. Sempre. Tá vendo? Então, só para dizer aqui que existe várias, mas das que eu conheci, a mais perigosa, a mais perversa, é a Elisabetta Sueca. Ela se encontra nas congregações de língua portuguesa das Testemunhas de Jeová. Ela vive em Greenford e ela é supostamente casada. Digo supostamente porque o casamento dessa gente é de mentira, né? É de mentira. Esse casamento deles aí, interracial, isso tudo é mentira. Pedro Francisco deixou filhos em Angola, jamais revelou nessa sueca. Casou com a sueca com um documento português falso, que tinha vergonha de dizer que pediu asilo aqui, que estava como refugiado, e cometeu vários crimes em Angola. O objetivo dele era ter o passaporte sueco. Só que quando a sueca descobre que estava num casamento falso, que na verdade estava a fornicar já há 10 anos, porque os 2 filhos dela já eram nascidos, a Rosalinda e o William, ele aí ficou como dependente. Pedro Francisco, ele vive escondido. Ele sabe se matou, se não matou em Angola.
os crimes que ele cometeu, ele está aqui escondido. Você vê o Pedro Francisco aonde? Casa, trabalho, supermercado, congregação. Casa, trabalho, supermercado, congregação. Está a se esconder, muitos criminosos se escondem aí dentro das religiões. Não é só das testemunhas de Jeová, não. Não é só das testemunhas de Jeová. Muitos criminosos, muitos pedófilos, muitos gatunos, muitos assassinos estão escondidos dentre as congregações das testemunhas de Jeová. Então, muito cuidado, people, muito cuidado quando vocês ficam aí a receber as testemunhas de Jeová, a se iludirem pela aparência deles bem cuidada, a ver? Porem fato e gravata aos homens como se isso provasse que eles fossem homens de Deus, fossem homens de Deus. Fato e gravata prova que homens fecham negócios. Porque esse Paul Williamson aí também, esse vovô Paul Williamson, ele parece, esse mesmo que aprendeu português no Brasil, foi missionário no Brasil, prometeu dar tiros no Antônio Silva e no Manuel Marques, pai da Davina. O Popo Paul Williamson tem características fortíssimas de ser um psicopata. Ele, a Elizabeth, o Popo Pedro Francisco e outros que têm esse tipo de patologia são contra-humanos. E como quem diz, vamos vos pôr essa balela do paraíso à frente, seus estúpidos de merda. E quando vocês entrarem aqui, vão ver quem é que manda, quem tá bavo. Estão a entender? Estão a entender, né? Psicopata é desumano. Eles não gostam dos humanos, eles usam os humanos. E quando os humanos, as pessoas que amam, se dão conta que entraram numa cilada, saem dali. Porque o tal Paul Williamson também é outro que fica aí. Ele parece mais amigo do Marcola. O Marcola como é que se diz? Comandante de uma facção criminosa de venda de drogas. O Paul Williamson parece ser mais amigo do Marcola do que um pastor. Ele dá por aí uma capa. Há quem já me disse que o Paul Williamson cometeu grandes crimes de pedofilia e matou crianças estranguladas para não denunciarem. Zá, nessas acusações todas que estás a fazer, vais ter que provar. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu vou vos dizer uma coisa. Se o Paul Williamson, a Popa Elizabeth e o Pedro Francisco, seja lá mais quem for, vierem contra mim, eu vou dizer o que eles tentaram me fazer dentro da sala B durante a comissão judicativa. Isso vai ser uma história, uma bomba que tá para arrebentar. Vai sair até no BBC. Vai sair nas notícias da Inglaterra. Então, por isso é que eu vos digo sempre, eu não tenho medo de Paul Williamson nenhum. De uma pessoa que mostra vestígios fortes de ser um assassino, de ser um criminoso. Esse vovô. Ele é o Jeová da Popa Elizabeth. Outra coisa que vocês não sabem ou não sabiam. Esse vovô Paul Williamson é o Jeová da Elizabeth. A sueca. Porque o narcisista tem um neurônio ausência da empatia. Então parece que ele só vê a vida de um lado, que é do lado do egoísmo. A Elizabeth, eu não sei, lhe meteram na cabeça que ali é o lugar certo dela ser, porque ela nem se defende como testemunha de Jeová. Ela não fala nada, eles não vêm a público, porque isso é tudo uma balela que eles inventaram. Todo psicopata tem problema de interpretação de linguagem, todo. Até eles têm problemas de interpretação de linguagem já na escola. Não conseguem, eles como têm problemas com a comunicação, só pensam em mostrar ser superiores e a querer obediência. Eles não conseguem interpretar duplo sentido. Eles não conseguem interpretar ironia.
sarcasmo. Estás a ver? Porque isso é um problema emocional que eles têm. Bloqueios fortes emocionais ou mesmo a ausência da parte emotiva deles em relação ao próximo. Não existe isso com eles. Estão a ver? Então, eu vos digo, eu fui testemunha de Jeová durante muitos anos. E eles me conhecem bem. Para não estar aqui mais a mencionar nomes, eles me conhecem muito bem. Ficam aí a dizer que eu sou apóstata. Eles nem sabem o significado de ser apóstata. Apóstata é uma pessoa que não acredita em Deus. Eu me desliguei da mentira que eles espalham, saí dessa sociedade demoníaca, mas continuo a acreditar em Deus. Só não acredito que o nome de Deus seja Jeová. Então, como é que vocês já imaginaram como é que o nome de Deus vai ser Jeová? E Jesus nunca mencionou esse nome. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar nisso? Se o nome de Deus fosse Jeová, quando Moisés foi apontado para libertar o povo israelita, ele não perguntou a Deus, meu Deus, se o povo israelita me perguntar quem me enviou, a quem devo anunciar? Se o nome de Deus fosse Jeová, ele já não podia falar e Moisés diz que é Jeová. Por que Deus não diz isso? Não disse isso? Por que Jesus, quando questionado pelos fariseus, quem te enviou para fazer essas obras, por que Jesus nunca disse se foi o meu pai, Jeová? Foi o meu pai, o nome dele é Jeová. Vai perguntar isto que eu estou a falar aqui agora, quem tiver dúvida, vai no Paul Williamson perguntar o porquê. Por que Jesus nunca mencionou o nome de Deus como sendo Jeová? Sempre disse, é o meu pai que está no céu, o meu pai que está no céu. Nunca disse. Na oração Pai Nosso, se o nome de Deus fosse Jeová. Estou a vos dar já todos os exemplos do porquê que o nome de Deus não é Jeová. Na oração Pai Nosso, por que Jesus não disse quando orares devereis orar da seguinte maneira? Pai Nosso, Jeová, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, para dizer aqui que os psicopatas armam-se em que sabem interpretar linguagem, mas eles não percebem nada de interpretação de linguagem, porque para já eles não gostam da comunicação. Eles são antissociais, em primeiro lugar. Tendo esse sintoma, que faz parte de uma das características da psicopatia, ser antissocial, né? Cortar os laços sociais com as pessoas, isso já chama outra característica, que é a falta de comunicação. O psicopata não se comunica com ninguém, ele quer dar ordem só e receber obediência, porque ele se acha um ser superior. A ver? Então, para vos dizer aqui que é muita mentira que as testemunhas de Jeová escondem. Eu não sei se eles estão a encobrir aí tráfico de droga. Não sei se para além de mostrarem, né, ódio pelos humanos e quererem atrasar a tua vida, ficares aí naquela ladainha 10, 20, 30 anos e nunca fazer nada daquilo que você deseja na tua vida, se realizar profissionalmente. Odeiam quando a pessoa trabalha, porque eles sabem que o dinheiro dá liberdade, e liberdade é uma coisa que eles odeiam dar às pessoas. Eles gostam de manter as pessoas em cárcere privado e isolar as pessoas da sociedade para eles terem domínio total, até das redes sociais. Eu não sei se a Rosalinda e o William têm em telefone. Olha, outra coisa que eu quis mencionar aqui. Eu acredito que a Elizabeth, essa sueca, e o próprio Pedro Francisco apreenderam os passaportes da Rosalinda e do William, para eles não viajarem, para eles não fugirem. E para além disso, os psicopatas vão mais além, mais a fundo. Para vocês terem uma ideia, sabe o que é que eles fazem? Desde criança já começam a lhes pôr trauma de que avião é mau. Avião, se eles entrarem no avião, o avião vai explodir e eles vão morrer. Então eles começam a pôr esse medo desde a idade nova nas crianças, né? Desde que as crianças são bem novas, para eles não fugirem. Estás a ver? Não querem que a Elizabeth, por exemplo, não quer que a Rosalinda tenha contato com o mundo. Eles só vão já mesmo na escola, porque é lei. Porque se fosse pelos psicopatas, pelas testemunhas de Jeová,
Os filhos deles não iam na escola que o resto das pessoas vão. Para eles dominarem, para as crianças não perceberem o que é a psicopatia, porque a Rosalinda, quando souber o que é a psicopatia, o que é o narcisismo, e comparar esse conhecimento com o comportamento da própria genitora dela, que eu não chamo de mãe, eu prefiro mesmo falar progenitora, porque não é possível alguém que seja mãe, para mim, é alguém que ama, que dá carinho, que dá afeto. Isso não é o caso da Elizabeth. Elizabeth é progenitora, que quer simplesmente a obediência da Rosalinda. A Elizabeth odeia a Rosalinda e esse ódio ficou notório em toda a congregação, principalmente nas assembleias, porque a Rosalinda gosta de dançar, gosta de kizomba, e a Elizabeth não sabe dançar, nem sente nada na música, ela está bloqueada ali. Então irrita muito alguém que dance. Estás a ver? Eu vos digo aqui com todas as letras, a Elizabeth quer a morte da Rosalinda. Então, eu depois vou gravar um vídeo mesmo em inglês. Eu sei que essa acusação é bem forte, mas não deixa de ser verídica. E vou fazer um vídeo em inglês para que as autoridades britânicas façam realmente uma investigação a todos, um inquérito, né? Um inquérito, uma entrevista em todos os filhos de testemunhas de Jeová para lhes perguntar se eles realmente querem ser testemunhas de Jeová. Então, é para vocês saberem como é que as pessoas vivem, até que ponto as pessoas mentem. E que o crime, muitas das vezes as mortes, vêm do próprio seio familiar, por causa de patologias que nós não detectamos por causa de falta de conhecimento. Tá vendo? Por causa de falta de conhecimento, porque a psicologia como disciplina, se fosse inserida nas escolas, se fosse uma coisa obrigatória nas escolas, cada um de nós estaria equipado para identificar uma pessoa tóxica, um psicopata, um sociopata, uma pessoa narcisista, e teríamos menos problemas, ou teríamos sabedoria como agir quando se deparássemos com esse tipo de patologia dentro do seio familiar, nas escolas, entre amigos e no campo profissional também, no local de trabalho. Então, só para vos dizer o quão perigosos são as testemunhas de Jeová, para vos dizer que esse casal aí vem de uma imagem de bungle, né? A Popa Elizabeth e o Pedro Francisco. O Pedro Francisco não quer saber de ser testemunha de Jeová para caralho nenhum. Ele fugiu dos crimes que ele cometeu em Angola e disse: vou entrar aqui nessa cona sueca para conseguir o passaporte, mas se deu mal. Entrando nesse casamento, nessas fodas com essa Elizabeth, com um documento português falso. E até hoje ele não tem passaporte sueco. Pedro Francisco não tem passaporte sueco. Porque quando a Elizabeth descobre que ele se casou com ela com o passaporte da mentira, a Popa Elizabeth disse: agora vais ver, se tiveres que sair daqui, vais sair com a cueca furada do fardo que você veio da Angola. Não vais conseguir aqui nenhuma nacionalidade sueca. Então é só para vocês saberem o quão falsas são as pessoas, o quão a pessoa tem que... quão importante é a pessoa obter conhecimento para identificar casais de mentira, amizades de mentira, que vivem para agradar terceiros, que têm um ego fraquíssimo e não conseguem ser verdadeiras. Era isso, pessoal, que eu queria dividir convosco em relação às testemunhas de Jeová. E que, pronto, quem está feliz ali, que continue, mas que eles espalham mentiras estrondoosas. Eles mentem. Eles mentem. Eles mentem e vestem uma capa de representantes de Deus, quando na verdade, quando você vai investigar, das conta que eles são criminosos, muitos deles têm pacto com demônio, e que eles estão aí para serrir dos seres humanos, têm a base psicopata e narcísica e se alegram em enganar e atrasar a vida das pessoas. Pessoal, por hoje é tudo.